Posição e condição do crente. Apresentamos aqui algo acerca dos mais maravilhosos e proveitosos princípios que nos levam a um correto entendimento espiritual da posição e da condição do crente diante de Deus. A ignorância que existe acerca destes pontos é algo que entristece, já que a má compreensão da posição e condição do crente, do cristão, diante de Deus pode resultar em confusão e falsas doutrinas. Certa vez perguntaram a um pregador se determinada forma de agir de um crente alteraria seu estado diante de Deus. Sim, respondeu ele, afetará a sua condição, mas não a sua posição perante Deus. O que quer dizer isto? Conduziremos o assunto às passagens da Palavra de Deus que tratam desse assunto tão importante. Primeiramente, citaremos 3 passagens que falam da nossa posição diante de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 1 Coríntios 15, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1, 2. Por Silvano, nosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. 1 Pedro 5,12. A posição do convertido é tal como Deus o vê em Cristo Jesus. Por conseguinte, o crente se encontra diante de Deus em toda a perfeição de Cristo Jesus, e como Deus vê a seu Filho amado, sem defeito, sem mancha, sempre perfeito, como Deus nos vê. Em Cristo Jesus nos vê salvos, lavados com o seu sangue e também sem defeitos, sem manchas, para sempre perfeitos. Já que nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3, temos muitas prerrogativas tais como a de não sermos chamados a juízo por nossos pecados e a certeza assegurada de que o Senhor nos guardará para o bendito dia da sua vinda e ressurreição dos que são seus. Esta confiança está clara nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Vejamos, pois, qual é a condição do crente. Citaremos primeiro 5 passagens que se referem à nossa condição espiritual. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 19 e 21. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, 11. Tiquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Colossenses 4:7. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Salmo 73, versos 21 e 23.
Porque receio que, quando chegar, vos ache como eu não quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. 2 Coríntios 12, 20 e 21. Qual é a condição do crente perante Deus? É tal como ele nos vê em nossa vida diária. Como andamos? Falhamos a cada passo e sempre temos que ser disciplinados e corrigidos. Pecamos em palavras, em atos e em pensamentos, sendo tentados, atraídos e alimentados por nossa própria concupiscência. Tiago 1, versos 12 a 16. Além disso, pecamos muitas vezes por não fazer o que deveríamos, ou seja, por negligência. Tiago 4,17. A palavra de Deus não estaria completa se nos ensinasse tão somente como ser salvos, sem nos mostrar também como deveríamos andar depois de convertidos a Cristo. Recomendamos, pois, ao crente que tiver dificuldade em compreender isto, que faça a si mesmo esta pergunta quando ler algo em sua Bíblia. Este versículo fala de minha posição ou de minha condição perante Deus? Como existe uma grande diferença entre ambos os gêneros, convém esquadrinhar mais as Escrituras para chegar a melhores conclusões. Tomemos como exemplo 1 Coríntios 1:2, onde o apóstolo se dirigiu aos crentes, chamando-os de santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Enquanto no capítulo 3:3 os qualificou em carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, na primeira parte, ao chamá-los santificados, separados, por ele para a sua glória, se está considerando a posição perante Deus. Mas o seu modo de andar, ou seja, a sua condição, estava sujeita à crítica construtiva do apóstolo Paulo, pois os encontrou completamente carnais e andando segundo os homens, pelo que necessitavam ser corrigidos e exortados. Também em Colossenses 2:10 lemos: "E estais perfeitos nele." Isto se refere à posição perfeita que cada crente tem em Cristo. Jamais poderíamos melhorar uma posição tão privilegiada, pois o crente já é completo nele. Mas, lamentavelmente, o nosso modo de andar ou condição não está no mesmo nível de nossa posição, pois jamais poderemos dizer que estamos em pecado, sem pecado. 1 João 1, capítulo 1, verso 10. No que se refere à posição atual dos crentes perante Deus, ele sempre os contempla como se já estivessem na glória. Em Efésios 2:6, esta verdade tão preciosa nos é confirmada. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sublime bênção. Mas Colossenses 3:5 nos exorta: quanto à nossa condição terrenal, admoestamo-nos a mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. Assim vemos que os crentes, ao mesmo tempo, se situam no céu, sua posição, e na terra, sua condição. A epístola de Paulo aos Efésios é a porção mais extraordinária que toda a Bíblia, ou de toda a Bíblia,
naquilo que se refere à posição e condição do crente. A epístola se divide em 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos tratam da nossa posição nos lugares celestiais em Cristo e terminam com a palavra Amém, ao final do capítulo 3. Amém significa assim seja. A segunda parte da epístola começa com a palavra andar. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1. E é a nossa condição que é tratada nos 3 capítulos finais da epístola. É óbvio que existe na palavra de Deus muito mais instruções referente à condição do crente perante Deus do que a sua própria posição perante ele. Assim deve ser, pois, sua condição é terrenal e temporária, enquanto que a sua posição é celestial, eterna e perfeita. Cristo, em sua morte na cruz do Calvário, a fez assim. É o dom gratuito de nosso Deus para pobres pecadores como nós. Devemos ser um povo zeloso de boas obras. Tito 2,14. Não para que sejamos salvos, mas porque já somos salvos. É o desejo constante do Pai. O Espírito Santo atua também continuamente com igual propósito, que nossa condição esteja sempre em conformidade com nossa posição gloriosa e celestial. Romanos 6, 12 e 14 e 2 Timóteo 2, 21, 22.